Então, para a parte aí de raiz, a gente vai ter que... Tem duas condições para as raízes, tá? Do número natural, só vou trabalhar com o número positivo. Agora, com o número inteiro, eu vou trabalhar com positivo ou negativo. E para as raízes quadradas, quando eu falo de raiz quadrada, o que é a raiz quadrada? Quando o índice aqui, ó, for 2. Nunca vai existir o radicando negativo, tá? O número que vai aqui dentro nunca pode ser negativo. Se ele for negativo para uma raiz quadrada, eu já posso indicar que ela não existe, tá? Quando que vai existir uma raiz quadrada? O radicando positivo e fora negativo. E aí sim vai ter resolução, tá? Então, um exemplo. Se eu tiver lá assim, ó, menos a raiz quadrada de 4, a gente sabe que a raiz de 4 é 2. E aqui vai ficar menos 2 por causa desse menos aqui, ó. Tá ok? Alguma dúvida aí nessa parte? Então, só vai existir raiz quadrada, só vai dar uma resposta negativa quando o menos estiver fora do símbolo do radical, tá? Se ele estiver junto com o radicando, não vai existir. Aí eu vou dar mais 2 exemplos aqui para a gente finalizar a parte de raiz quadrada e para a raiz cúbica. Explicar a diferença entre elas. Tem lá, raiz de 16 e raiz de menos 16. E menos a raiz de 16. Para esses 3 exemplos aqui, quais deles vai ter solução a raiz? Quais deles eu vou ter resposta? 1, o 2 ou 3? Tá? Nesse caso aqui, o único que eu vou ter resposta, o único que eu não vou ter é o 2. Por que que o 2 não vai ter resposta? Porque não existe raiz quadrada de um número negativo ainda, tá? Vai existir lá no ensino médio, uma matéria chamada números complexos, mas lá para o ensino médio. Então, no nosso período de números inteiros, não vai existir, porque a gente está classificando ele como número inteiro, tá? Só vai existir para esses 2 casos, que a raiz quadrada de 16 é 4, então aqui embaixo também vai ser 4. Só que essa daqui de baixo vai ter o menos por causa desse menos aqui, ó. Tá? Então deu menos 4. Ok? E aí agora, nós vamos para a raiz cúbica. A parte de raiz cúbica já vai existir raiz de um número negativo, tá? Aí eu vou explicar o porquê, ó. Então, escrevendo aqui a parte algébrica, né? A gente tem os nomes de cada item. O nome desses itens, do N aqui, ó, ele é o índice. O do A é o radicando. O do B é a raiz. E o símbolo, que todo mundo chama esse símbolo de raiz quadrada, ele não é raiz quadrada o nome dele. O nome dele é radical. Tá? Ele é o radical. Por quê? Não existe só raiz quadrada, existe raiz enésima, que a gente chama. Tá? Pedro, tá tudo bem aí? Voltou ao normal? Enzo, voltou ao normal? Aí então, ó, esses são as nomenclaturas. Quando for uma raiz cúbica,
ele já tem obrigatoriedade de aparecer o índice, tá? Ele já tem essa obrigatoriedade de aparecer esse cara. E quando for uma raiz quadrada, ele não tem obrigatoriedade de aparecer o índice, tá? Então, ele não tem obrigatoriedade. Toda vez que você só vê o símbolo do radical, ele está se tratando de uma raiz quadrada, tá? Então, essas são as diferenças. Para qualquer raiz diferente da quadrada, o índice ele é obrigatório aparecer. E aí, agora, vamos lá. Nas raízes cúbicas, toda vez que a raiz tiver um índice, toda vez que essa raiz cúbica tiver um índice ímpar, significa que ela vai existir uma raiz com radicando negativo, tá? Isso daí sempre vai existir. Agora, quando o índice for par, não vai existir, tá? Então, aqui, nesse caso, ele não vai existir quando o índice aqui, ó, for par. Ele só vai existir quando ele for ímpar. Tudo bem? Então, agora vamos para os exemplos das raízes cúbicas. Tá? Vou apagar aqui um pouquinho. E aí nós vamos para as raízes cúbicas. E aí vem os exemplos das raízes cúbicas. Ó. Lembrando que a raiz quadrada, eu tenho que achar um número que multiplicado ele por ele mesmo, 2 vezes ou ele elevado ao quadrado. Nas raízes cúbicas, a gente tem que achar um algarismo que multiplicado 3 vezes ou ele elevado ao cubo dá o valor do meu radicano. Então, vamos supor, eu coloco aqui o 8. Qual número elevado ao cubo ou multiplicado 3 vezes dá 8? Nesse caso é o 2. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Ou 2 elevado ao cubo é 8. Tá? Então, as raízes cúbicas é um número que é multiplicado 3 vezes. Só que no caso das raízes cúbicas, os radicandos pode ser negativo, porque o índice é ímpar. E aí é o mesmo processo. Tá? Só que o que acontece? Toda vez que o radicando for negativo, a minha resposta vai ser negativa. Tá? Então, se o índice for ímpar e o radicando for negativo, resposta negativa. E aí a gente já sabe que a raiz cúbica de 8 é 2, então aqui vai ser menos 2. Aí agora eu vou explicar o porquê. Por quê? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Lembra lá na parte de multiplicação de números inteiros? Toda vez que eu estiver multiplicando fatores iguais de mesmo sinal, se a quantidade de fatores aqui, ó, for ímpar, o resultado é negativo. E aí a gente multiplica 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, a resposta da raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Isso daí vale para qualquer raiz que o índice for ímpar. Outro exemplo. Eu vou colocar um menos do lado de fora. E aí tem que prestar bastante atenção na regra de sinais, tá? Senão, você vai resolver a raiz perfeitamente e vai se perder no sinal. Vou usar o mesmo exemplo que a gente já tinha feito anteriormente. O que acontece? Toda vez que tiver um menos do lado de fora, é um conselho, tá? Se repetir ele na frente. E abrir parênteses para colocar a resposta do nosso radicano, achar a raiz dele. E aí a gente sabe que a raiz de menos 8 é menos 2. E aí agora, por último, a gente finaliza
fazendo a regra de sinal. Menos e menos, mais. Então, a minha resposta aqui vai ser mais 2. Ou, se não, eu sugiro dessa forma. A gente já sabe que toda raiz cúbica com radicando negativo vai dar negativo, e aí você já aplica a regra de sinal aqui, ó. Menos com menos, mais, ó. E aí vai formar um formato até de um rostinho, ó. Rostinho feliz, positivo. Se o rostinho não for feliz, vai ser negativo, tá? Então, se não tiver sinal lá, ó, eu teria meio rostinho. Então, significa que o sorriso não está completo, está negativo, tá? E aí a regrinha de sinal para a gente fazer a resposta. E aí resolveria normalmente, que aí daria o mais 2 como resposta. Ok? Alguém tem alguma dúvida em específico? Quer tirar alguma dúvida dessa parte de raiz, de potência? Se tiver, pode destravar o microfone e fazer sua pergunta. Gabriel, tudo bem? Alana, Pedro, Enzo, Ana, Isabela. Cadê a Melissa? A Melissa estava aqui e sumiu um pouquinho. Ah, tá vendo? É que fechou a câmera. Pedro Garcia, tudo bem? Ô, professor, eu não entendi o negócio do menos 2. Eu não entendi. Nessa parte que eu estou mostrando? É. Tá, então eu vou apagar aqui e vou explicar mais detalhado, tá? Ó, toda vez, Pedro, que na raiz... Aqui eu vou escrever a parte algébrica que a gente chama na matemática. Por que parte algébrica? Que é a parte que envolve letras e essas letras são substituídas por algarismo. Aí aqui nós temos o índice. Esse daqui é o radical. Esse daqui, radicando. E o B, a raiz. Tá? Toda vez que a gente tiver um índice ímpar, que no caso das raízes cúbicas, a gente pode ter essa parte aqui de dentro negativa. Aí vai existir a raiz negativa. Aí no caso do exemplo que eu dei lá, era assim, ó. Raiz cúbica de menos 8. Toda vez que for raiz cúbica de um radicando negativo, a sua resposta vai ser negativa. Aí agora você tem que achar qual número multiplicado 3 vezes vai dar o menos 8. Só que aí a gente já sabe que esse menos é esse menos que está aqui embaixo. E aí você vai ter que multiplicá-lo. Né? 1 vezes 1 vezes 1 não dá 8. Aí eu vou para o 2. 2 vezes 2 vezes 2 deu 8. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Só que todos eles vai ser negativo. Então, a minha resposta aqui é o menos 2. Tá? Vou dar um outro exemplo com um algarismo diferente. Se eu tiver a raiz cúbica de menos 125. Qual o algarismo que multiplicado 3 vezes dá 125? Aí a minha resposta aqui vai ser positiva ou negativa? Alguém pode responder? Hein, gente? Não fica com vergonha, não. Vai ser negativa, não vai, professor? Vai ser negativa. Agora, qual o algarismo multiplicado 3 vezes dá 125? Qual que é esse algarismo? Gente, fala aí, participam.
Ah, Bom, professor, acho que talvez, eu não sei se é 15 ou um pouquinho menos, eu não sei, mais ou Não, menos. 15 vezes 15 dá professor, é 5. Mais ou Isso, menos. é 5, tá? Aqui nesse caso é 5. Por quê? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, a minha resposta aqui é menos 5. Tá? Ô, Isaac, você falou em 15, mas você, eu acho que associou a raiz quadrada. Se fosse raiz quadrada, estaria certo, daria 15. Porque era 2 números. 15 vezes 15, 125. Tá? Mas faz parte, faz parte. Então, 15 vezes 15, 225. Tudo bem, Pedro? Alguma dúvida aí mais Tudo, nessa? professor. Alguém mais Não. tem alguma dúvida específica, gente? Hoje a aula é para isso, para a gente tirar dúvida. Eu tô com uma dúvida. Na verdade, para que serve aquele número ali, o 3? Na verdade, é tipo um multiplicador, mais ou menos? Ou Aonde que você fala? Esse número aqui de baixo? não, o 3 aí? Esse O daqui? número O 3, ele vai indicar qual é o tipo de raiz. Qual é o tipo. Tá? qual tipo? Se não tiver nada aqui, ô Isaac, se tiver assim, ó, é a raiz quadrada. Por quê? A raiz quadrada é a única raiz que não tem obrigatoriedade de aparecer o índice. Tá? Então, aqui é a mesma coisa que ter o 2. Agora, qualquer raiz diferente de quadrada, ele é obrigatório. Tá? Um exemplo, se apareceu o 5, significa que é a raiz quinta. Se apareceu o 3, é a raiz cúbica. Tá? Ele vai indicar qual é o número que eu tenho que multiplicar para dar o valor do meu radicando. Se for raiz cúbica, é um número que multiplicado 3 vezes, ou elevado ao cubo, que é a operação inversa da radiciação. Tá? E aí, se fosse a raiz quinta, é um número que multiplicado 5 vezes, ele mesmo tem que dar o valor do meu radicando. Ok? Alguma dúvida em específico? Fala que eu dou um exemplo. Se for de um exercício, eu só não vou resolver ele hoje, não vou fazer a correção dele hoje. Mas eu dou um contra-exemplo para vocês sanarem a dúvida. Fala assim, estou com dúvida no exercício 1. Aí eu dou um exemplo, tá bom? Ô, professor, eu ia te perguntar semana passada, mas foi que eu acabei esquecendo. E não deu tempo. No exercício, deixa eu pegar aqui o exercício que é. Tem um que eu tenho que descobrir o número que é o divisor, eu acho. E aí eu não consegui descobrir. Qual que é o exercício de 1 a 7? Qual Vou pegar deles é? aqui. O 6, professor. O 6, qual deles você não conseguiu fazer nenhum? Não, eu não consegui fazer os que o X era na... Deixa eu pegar O que aqui. estava multiplicando ou o que estava dividindo? Calma aí. Vou pegar um que eu não fiz aqui. Era o que o X estava do lado do igual. No caso do exercício E e D. Uhum. Não, no caso, vamos supor assim, ó, se for multiplicação, Professor, na página 82, o exercício D e o E. E o E não, o D e o F. D e F, você não E conseguiu? o H. Tá. Então vamos lá. Esse daí eu vou fazer a correção, tá? Deles mesmos. O D, ele fala assim, x vezes mais 20 foi igual a menos 400. Tudo bem? E o H que você falou, é o D e o H, Pedro? Só confirma. O D, o F e o H.
DF e H. Tá, vou fazer esses dois aqui. Aí depois eu faço o H. Então vamos lá. O que que acontece? Aqui está multiplicando. Toda vez que estiver multiplicando, você vai fazer a operação inversa. Tá? Lembra da operação inversa. Então, você vai pegar esse algarismo, a operação inversa de multiplicar e dividir. Então, você vai fazer a divisão de 400 dividido por 20. Tá? Então, você vai fazer lá, ó, 400 dividido por 20. Simplifica, aí vai ficar 40 dividido por 2. Dá 2, que não sobra nada, desce o zero, vai para a chave. Então, o valor do x vai ser 20. Só que você tem que prestar atenção na regra de sinal. Tá? O que que acontece? O resultado não foi negativo? Você tem um número positivo. Faz a regra de sinal. Mais e menos dá o quê? Menos. Menos. Então, aqui é o menos 20. Agora, nesse outro, está dividindo. Tudo bem? Qual que é a operação inversa? Multiplicar. Então, você vai fazer 56 vezes 7. Dá 42. 35 com 4, 39. Então, o valor do x é o 392. Só que o 56 não tem sinal, então ele é positivo. Tá, gente? Falta menos de um minuto. Eu vou terminar esse e aí eu vou encerrar, tá? Então, ó, mais e menos dá o quê? Menos. Pelo André, referente a um processo seletivo que ela preencheu o teste. Você pode deixar o telefone 9891 Tá ok? 0818. Então é isso daí, ó. Eu sei que falta menos de um minuto, senão vai cair a conexão. E aí fica chato encerrar assim sem eu finalizar, tá? Eu agradeço aí a participação de todos vocês que tiveram. Na próxima aula nossa,